E aí vocês fiquem atentos que eu vou pedir para vocês subirem, tá? No final. Evangelho de João, capítulo de número 21, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Já está aqui? Que rápido. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e mais 2 discípulos de Jesus. 3. Simão Pedro disse aos discípulos, disse aos outros: vou pescar. Repita comigo: vou pescar. E responderam-lhe: nós vamos também. E foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. 4. Ao amanhecer, ou ao romper do dia, ou amanhecer ao romper da manhã, Jesus estava na beira da praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. E aí Jesus perguntou: filhos, será que vocês têm alguma coisa para comer? E eles responderam: não. E aí Jesus disse: então joguem a rede do lado direito do barco e vocês já acharão peixe. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede por causa da grande quantidade de peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Quando, pois, Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica ou colocou a roupa, porque estava nu, despido, pelado, e lançou-se ao mar. Até o versículo de número 19, tá, Jardiel? Mas os outros discípulos vieram no barco, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão cerca de 200 côvados, que é mais ou menos 90 a 100 metros de distância. Versículo de número 9. Ora, ao saltarem em terra, viram ali brasas, com peixes por cima, e também havia pão. E aí Jesus vai dizer: tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. 11. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia, com 153 grandes peixes. E apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. 12. Jesus diz a eles: vamos comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Chegou Jesus, tomou o pão e deu-lhe. Semelhante também tomou o peixe. Foi esta a terceira vez que Jesus se manifestou aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Pedro: Pedro, filho de João, tu me ama mais do que estes? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele disse: apacenta os meus cordeiros. E tornou Jesus a perguntar de novo: Simão, filho de João, tu me amas? E ele tornou a responder a Jesus: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E aí Jesus replica, dizendo: então pastoreia as minhas ovelhas. 17.
E perguntou Jesus pela terceira vez: Simão, filho de João, tu me amas? Amas-me? E aí entristeceu-se Pedro, porque foi a terceira vez que Jesus perguntou se ele ama. E aí ele respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus vai dizer: então apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, que quando eras moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando fordes velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queres. 19 para encerrarmos. Ora, isto ele disse, significando com que morte Pedro havia de glorificar a Deus. Havendo dito isto, ordenou-lhes: segue-me. Diga graças a Deus e tome seus assentos. Pode tirar o texto. Hoje eu não vou. Que rápido, tá eficaz hoje, hein, Jardiel aí no Data Show. Gente, veja bem. Aqui no capítulo 21 do Evangelho de João, é a terceira vez que Jesus aparece aos discípulos na sua forma glorificada. Por quê? Porque Jesus aqui já tinha morrido e ressuscitado, mas não tinha ainda ido para o céu. Vocês lembram que quando Jesus morre e que ressuscita, ele ainda fica 40 dias com os discípulos, ensinando, pregando, revelando coisas espirituais. Só que no capítulo 21, o texto vai dizer que era a terceira vez que Jesus apareceu. Só que para Pedro era a primeira. Porque nas outras duas vezes que Jesus apareceu primeiro para Maria Madalena e Maria de Clopas, lá na tumba. Quando ele apareceu para elas e disse assim: quem vocês estão procurando? Eu não estou procurando Jesus. Roubaram o corpo dele. E aí os anjos vão dizer: nada, esse que vocês estão procurando já está vivo há muito tempo. E aí quando elas olham, elas veem Jesus na frente delas. Essa foi a primeira. A segunda foi na casa onde estavam reunidos. A segunda foi no caminho de Emaús, onde aqueles discípulos, os dois discípulos, iam conversando. Aí Jesus aparece e eles não percebem que era Jesus. E aqui é a terceira vez. Então, para alguns discípulos já era a terceira vez, mas para Pedro era a primeira. E Pedro aqui estava indignado, porque Jesus apareceu para um monte de gente, inclusive para a mulher, que naquela época o testemunho das mulheres valia de nada. Sabe quando uma criança de 3 anos diz assim: mamãe, eu vi um anjo ou um demônio? Não é todo mundo que acredita, né? Deixa de coisa. Tá vendo o quê? Vai embora dormir, tomar sono. Não é assim que a gente faz? Mesma coisa era a mulher. As mulheres falavam as coisas, era mesmo que nada. Então Pedro estava indignado: mas rapaz, Jesus apareceu até para a mulher e não apareceu para mim. Não era eu que andava com ele. Não foi sobre mim que ele fez a promessa de que eu era Pedro, porque o nome de Pedro era Simão Barjonas. E Jesus disse: tu és Simão Barjonas, que significa tu és cana que balança o vento. Mas hoje eu te digo que tu és Pedro, Simão Pedro, que significa pedra, mas é pedra pequena. Então Jesus disse para ele: eu era aquele que Jesus disse que seria o fundamento da igreja, e ele não apareceu para mim. Então essa expressão que a gente leu, vou pescar, disse Pedro, capítulo 1, versículo 3. E disse Pedro aos discípulos: vou pescar. Isso é uma atitude de uma pessoa que está indignada. Porque raciocina comigo, quando Jesus aparece para Pedro, qual é o ápice da promessa que Jesus vai enfatizar em Pedro? Em Lucas capítulo 5, Jesus se aproxima de Pedro e diz: Pedro, não te quero mais pescando peixe.
porque a partir de hoje fareis de ti pescadores de homens. Então Jesus deixou claro para Pedro que não queria mais Pedro como um pescador de peixe. E olha qual é a primeira coisa que Pedro vai fazer quando Jesus não aparece para ele, na hora que ele achava que tinha que aparecer. Jesus volta a pescar. Não é assim que acontece com a gente, né? A gente às vezes fica indignado porque Jesus não fez do jeito que a gente acha, ou porque um irmão não fez do jeito que a gente acha, ou porque as coisas não foram do jeito que a gente acha. A gente volta a fazer o que Deus já tirou de lá. Estava na bebida, a primeira coisa, volta a beber. Estava na prostituição, a primeira coisa, volta a se prostituir. Estava no cigarro, estava nisso, volta a fazer de novo. Atitude de quem está revoltado. Ele disse: vou pescar. Aí tem um ditado que diz assim: Maria vai com as outras, não tem isso aqui? Aí os outros discípulos: a gente vai também. Versículo de número, ainda no versículo número 3, vou pescar. E os outros responderam: nós vamos também. Entenda uma coisa: existia sobre Pedro uma capacidade de liderança. Não, Jesus não tinha disso: tu és pedra pequena e sobre mim edificarei. Pedro foi o homem que fundou a igreja. Foi o primeiro fundador da igreja. Então Pedro tinha uma capacidade sobrenatural de liderança. Jesus sabia disso. E todas as vezes que você que tem uma capacidade, que você que tem uma influência, que você que se sobressai sobre outras pessoas desiste, muita gente desiste junto com você. Quando Pedro disse: vou voltar para a minha vida de antigamente, pescar, os discípulos disseram: a gente vai também. Então toda vez que você desiste, muita gente desiste junto com você. Toda vez que você abandona, muita gente enfraquece porque você abandonou. Porque tem pessoas que Deus chamou para ser influenciador de outras pessoas. Olhe para esse crente que está do seu lado e diga para ele: não desista, ainda que esteja difícil, mas não desista, porque se você desistir, muita gente desiste junto com você. Aí diz o texto, no versículo de número 4, que ao amanhecer, estavam lá os discípulos: pega peixe, não tem peixe, vamos pegar peixe, não tem peixe, vamos pegar peixe, não tem peixe. Quando começa a amanhecer, quem aparece na beira da praia? Jesus. Jesus aparece na beira da praia, os discípulos a mais ou menos 100 metros de distância. Como daqui, eu sou péssimo para quilômetro, viu? Mas 100 metros é mais ou menos daqui pro Coreto, ali pro centro da cidade. Mais ou menos. Acho que tem mais um pouquinho, né, Veraldo? Mais ou menos isso, né? É menos? Menos, né? Então não estava muito longe, não. Estava na distância de 100 metros. E aí os discípulos: tome e jogaram a rede. Tome e jogaram a rede. Tome e jogaram a rede. E nada de peixe. Aí a madrugada inteira querendo peixe para comer e para vender e nada. E aí quando vai amanhecendo o dia, e aqui se cumpre o salmo que diz que a alegria vem pela manhã. Não tem um salmo, né, que diz assim: e a alegria, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Se cumpre aqui 30, isso mesmo, versículo 3 ao 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E quando vai amanhecendo, lá vem a alegria. Ei! Jesus é mais ou menos assim: ei! O que vocês estão fazendo aí? A gente está tentando pegar o peixe. Pegaram alguma coisa para comer? Os discípulos: não, nada. Jesus disse: joga no lado direito. Aí eles pegam uma rede e jogam no lado direito. Quando eles jogam uma rede do lado direito, que vai puxar, ixi, está pesada. Quem é que estava no barco? Pedro, João, Tomé, Natanael e os filhos de Zebedeu. Quando eles jogam do lado direito, a rede pesada.
Bota a força aí, meu filho. Não é assim, né? Quando a gente tá pegando uma coisa pesada, bota a força. Quando eles começam a puxar, que começam a ver a rede cheia, irmão, eles passaram a madrugada inteira sem achar nada. Somente sobre uma palavra, eles acharam uma rede cheia de peixe. E diz o texto, era peixe grande, não era peixe pequeno, era peixe grande. Quando eles puxam a rede, que vê peixe grande, aí a Bíblia diz que o discípulo a quem Jesus amava, olha para Pedro e diz: Pedro, eu conheço esse negócio. Esse negócio de passar a madrugada todinha, não achar nada, de repente alguém aparece, manda jogar a rede no lado direito e aparece peixe, eu sei quem é isso. Isso daí é o Senhor. Aquele que está na beira da praia é o Senhor, Pedro. Eu imagino João dizendo assim: Pedro, tu não se lembra não de quando a gente nem era crente ainda e Jesus chegou na beira da praia e disse assim: joga a rede do lado direito, Pedro. E você disse: sim, Senhor, sobre a tua palavra eu jogarei. Você não se lembra? Foi do mesmo jeito, no meio do mar, do lado direito, sem peixe, agora com peixe. É o Senhor, Pedro. João identifica que era Jesus que estava na beira da praia, e diz o texto que os discípulos não o conheceram. E o interessante, estava até comentando com o Vitor hoje, essa expressão, o discípulo a quem Jesus amava. Quem era esse? João. O mesmo João que escreveu essa história aqui, ó. João era tão ousado que Jesus nunca disse que ele era o discípulo amado. Os apóstolos nunca disseram que ele era o discípulo amado. Mas toda vez que ele ia falar dele, ele botava: o discípulo amado de Jesus. Está vendo como é interessante? Lucas, quando vai falar dele, fala João. Mateus, quando vai falar dele, fala João. Marcos, até Paulo, quando vai falar dele, fala João. Mas quando ele vai falar dele mesmo, ele fala discípulo amado. Eu enxergo aqui em João a capacidade de saber quem ele é na presença de Jesus, independente do que as pessoas achem dele. Ele dizia: eu sou o discípulo amado. E quem foi que disse isso? Ele mesmo que botou: eu sou o discípulo amado. Então, o discípulo amado, porque isso é ele falando dele mesmo, né? Reconheceu que era Jesus e disse: eu conheço esse negócio. Isso é Jesus que está na beira da praia. Diz o texto que quando João olha para Pedro e diz: é o Senhor, Pedro coloca a roupa. Porque quando a gente abandona Jesus, que vai para o mundo, volta a fazer o que não presta, a gente fica sem dignidade. E Pedro era o único apóstolo que estava pescando pelado. Imagina hoje a Pedro pelado. É um desmantelo. Um monte de homem reunido num barco e um no meio pelado pescando. Perdeu a dignidade dele. Mas quando ele ouve dizer que é Jesus, a Bíblia diz que ele bota a roupa ligeira. É Jesus que está lá? Vou botar a roupa ligeira. E diz a Bíblia que Pedro mergulha dentro da água e vai no braço até a beira da praia. Mas raciocina comigo. Esse Pedro que mergulhou dentro do mar para ir atrás de Jesus na beira da praia, não é o mesmo Pedro que ficou com medo de andar sobre as águas? Não era o Pedro que estava caminhando e de repente, por causa de um vento, ele ficou com medo? Então o texto bíblico diz que os discípulos foram de barco, mas ele foi na mão. É o Senhor que está na beira da praia. Aí a Bíblia vai dizer que eles chegaram na beira da praia. Jesus estava lá sentado no chão. Tinha uma fogueira, peixe em cima das brasas assando, e tinha pão. Observa, Jesus ele já estava com o seu corpo glorificado, mas ele comia. Existe um mistério aí, tá? Quer dizer que no céu vai ter comida? Porque o corpo que Jesus estava era o corpo celestial, e ele comia com os discípulos. Isso aí a gente deixa para terça-feira no estudo. Mas ele comia com os discípulos, comia peixe, comia pão, e eles perguntaram: vem para cá, vem comer, tem peixe, tem pão, brasa, peixe e pão. E aí os discípulos começaram a comer, e tudo desconfiado. Um olhava para a cara do outro e dizia assim: isso é ele mesmo, hein? Ele tá meio diferente, né? O cabelo não pareceu dele, não. A pele dele parece estar mais limpa.
o jeito dele falar, isso não parece ser muito ele não. Mas ninguém ousava questionar se era Jesus mesmo, porque tinha medo. Porque no fundo ele sabia que era Jesus. Por causa das marcas, por causa do milagre que acabou de acontecer. Mas os discípulos olhavam para a cara de Jesus e ainda ficavam com dúvida. Por quê? Porque o corpo que Jesus estava não era mais o corpo simplesmente humano, era um corpo, o mesmo corpo, mas glorificado, cheio, 100%, transformado, limpo pela presença de Deus. Aí eles olharam e disseram: imagina, vocês de repente chega aqui na igreja, aí vou me usar como exemplo. Eu tô aqui, eu sou moreno, né? Aí você chega aqui, eu tô branco, do cabelo galego, dos olhos azuis, vocês vão dizer assim: rapaz, ou é o capeta ou é um anjo, é um dos dois. Mais ou menos Jesus passou por uma transformação. Vocês podem conferir isso no Apocalipse capítulo 1, a partir do versículo 8. Quando Jesus arrebata João em espírito para o céu, e quando ele chega no céu, coloca aí, amigo, para mim, Apocalipse 1, 8. Olha a aparência de Jesus. Ele arrebata João em espírito e se revela para João de uma forma glorificada. Coloca o versículo 10. É antes, viu? É antes. Vai voltando. Volte. 8, 7, 6, 5, 4. Tá voltando. Volta. 3. Deixa aí. Revelação de Jesus Cristo que Deus deu para mostrar aos seus servos coisas que brevemente devem acontecer, enviando ao seu anjo, notificou ao seu servo João. Vai passando agora. 2. O qual testificou a palavra de Deus e o testemunho de Cristo Jesus de tudo quanto viu. 3. Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurado aquele que ouve a palavra da profecia e guardam as coisas que estão escritas, porque o tempo está próximo. Essa palavra tempo aqui é kairos no original, porque o kairos está próximo. 4. É aqui, né? Lá, 4. E aqui é 14, né? Eu falei 8, não, 14. Volta pro 13. Volta pro 12. Vou mostrar a vocês. Aqui, pronto. Apocalipse 1:12. Voltei-me para ver quem falava comigo. E ao voltar-me, ele fez mais ou menos isso aqui, ó. Que ele estava falando, ele estava de costas, né? E ao voltar-me, vi 7 candeeiros de ouro. 13. E no meio dos candeeiros de ouro vi um semelhante a um homem, filho de um ser humano, vestido com uma roupa talar, cingido à altura do peito com um cinto de ouro. 14. E a sua cabeça e cabelos, a cabeça dele e o cabelo eram brancos como a lã da neve, e os olhos vermelhos como chama de fogo. 15. E os pés semelhantes a latão reluzente que fora refinado na fornalha, e a sua voz era como... Alguém já viu o Nil do Trovão aqui pregar? É mais ou menos. Jesus, depois que ressuscitou, ficou com a voz parecida com a dele. E a sua voz como voz de muitas águas. 16. E tinha ele na sua destra 7 estrelas, e na sua boca saía uma aguda espada de 2 gumes, e o seu rosto era como o sol quando resplandece na sua força. Pode tirar. Então olha a aparência do Jesus glorificado: cabelo branco, olho vermelho, pele branca. Imagina aí se ele aparecesse para você, um homem bem grande, com um cinto de ouro, com cabelo branco, olho de fogo. Tu ia dizer o quê? Repreendi. Mas Jesus disse: não, não repreende não. Repreende não, que sou eu. João teve medo quando viu Jesus. Você lê direitinho o capítulo 1, você vai ver que João vai desmaiar. João, quando olha, que vê Jesus, ele desmaia. Aí a Bíblia vai dizer: aquele que estava diante de mim me pôs de pé e disse: não temas.
porque eu sou o alfa, o ômega, o primeiro, o verdadeiro, o princípio, o fim, e aí etc. Então aqui, voltando para o texto, essa era a aparência de Jesus. E os discípulos ficaram: rapaz, eu sei que é ele, mas ele está meio esquisito. Eu sei que é ele, mas ele está meio estranho. E diz o texto que ninguém ousava questionar Jesus. E o medo? Como diz o paraibano, quem vai lá chovendo? Chegar perto de um homem desse e dizer: é tu mesmo, rapaz, que é Jesus, está tão diferente. Mas o texto vai dizer: ficar todo mundo calado, comendo peixe e pão. E diz o texto que Jesus chama Pedro. Coloca o versículo aqui para mim. Capítulo 21 de João, versículo de número 15. E aí eu acho interessante esse diálogo, porque Jesus chama Pedro no particular e diz assim: coloca a ACF. Tem aí? Tem a NTLH, coloca a NVI. Eu acho interessante que Jesus chama Pedro para o particular. Olha só, depois de comerem, Jesus pergunta a Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Do que os outros discípulos? E ele disse, né? Senhor, sim, tu sabes que eu te amo. Só que no original vai nos trazer uma revelação que na língua portuguesa não existe essa diferença. O termo grego que Jesus pergunta: Simão, filho de João, tu me ágape mais do que esses? E ele disse: Senhor, eu filéu mais do que esses. Jesus pergunta: Simão, filho de João, tu me ágape, o amor, tu me amas, mas ele está falando do amor ágape. Tu tem coragem de dar a tua vida por mim? E aí Pedro responde com outro tipo de amor. Ele diz: Senhor, eu filéu. Pedro estava dizendo: Senhor, dá a vida não, mas eu gosto do Senhor. Aí ele disse: então cuida dos meus cordeiros. 16. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, tu me ágape. Esse ama é ágape. E ele responde de novo: Senhor, tu sabes que eu te filéu. Pedro nunca responde: eu te ágapo. Ele responde: eu te filéu. Senhor, morrer pelo Senhor, que o ágape é o amor divino, o amor que dá a vida pelos outros. Ele disse: esse amor aí não, mas eu gosto do Senhor. Filéu, o amor humano, o amor de amigo, o amor de parente, o amor que gosta. Pegue uma Bíblia interlinear e veja que tem a diferença. Simão, filho de João, tu me ágape. Sim, Senhor. Sabe aquele casal que tem um que gosta mais que o outro? Aí ele diz assim: tu me ama? O namorado pergunta para a namorada, né? Tu me ama? Aí o namorado diz assim: eu gosto de você. Dá a bexiga, mas não fala que ama, né? Tu me ama? Eu gosto de você. Ah, eu te amo. Eu também, mas não fala a palavra. É mais ou menos o diálogo é esse aqui. Tu me ágape. E Pedro disse: sim, Senhor, eu filéu. 17. Aí na terceira vez Jesus muda e ele não diz mais tu me ágape. Ele diz: Pedro, tu filéu mesmo? Tu gosta mesmo de mim? Jesus agora entra na esfera de Pedro. Não fala mais ágape, porque Pedro não tinha coragem de dar a vida por ele. Então ele disse: já que tu não tem coragem de dar a vida, tu pelo menos gosta. Tu gosta mesmo, Pedro? E aí Pedro ficou magoado. Sabe aquela namorada que pergunta 3 vezes pro cabo dizer uma? Fica com raiva, não fica não? Mas rapaz, tu me perguntou, eu te perguntei 3 vezes, tu tá me perguntando 3 vezes se eu te amo. E aí Pedro ficou magoado porque por Jesus lhe ter perguntado pela 3ª vez: você me ama? E aí Jesus pergunta: tu filéu mesmo, Pedro?
Tu gosta mesmo? Eu sei que tu não ama ao ponto de tu dar a tua vida por mim, mas tu pelo menos gosta. E aí Pedro diz: Senhor, o Senhor está perguntando porque o Senhor quer, mas tu sabe de todas as coisas. E sabes que eu, Filéu, gosto do Senhor. E aí diz Jesus: cuida das minhas ovelhas. Bota no 18. Imagina o diálogo. Jesus perguntando: tu me ama? E Pedro: eu gosto do Senhor. Aí Jesus: Pedro, tu me ama ou tu não me ama? Aí Pedro: eu gosto. Mais ou menos isso que aconteceu. Imagina aqui, né? Deixa eu descer a esfera aqui que eu tenho tempo hoje. Imagina aqui, chegando para Josivaldo. Fala: Josivaldo, tu gosta mesmo assim de mim como um líder na igreja? Tu acha assim que eu sou excelente? Aí Josivaldo: é bom, né? Então bebê chega para Edivaldo e fala assim: ô Edivaldo, tu acha que eu canto ótimo? Aí Edivaldo: canta bom. E ótimo? Aí ele: não, bom. Entendeu? Ele não respondia o que Jesus dizia. Não sei porquê, mas ele tinha uma admiração por Jesus, mas não era o que Jesus perguntava. Aí na terceira vez Jesus olha para ele e falou assim: tu gosta pelo menos de mim? Pelo menos um pouquinho? Então volta lá, cuida das minhas ovelhas. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Quem gosta pelo menos um pouquinho dele tem que ter a função de se dedicar entre os irmãos, diante da presença dele. Jesus olha para Pedro e diz assim: eu sei que amar ao ponto de dar a sua vida você não vai, mas se o que você está dizendo que gosta de mim pelo menos um pouco, cuida das minhas ovelhas. Porque se esse amor filéu, que é humano, existir por mim, pelo menos isso. Você quer saber quem ama Jesus pelo menos um pouquinho? A função que Jesus atribui a ele, ele faz. Você pode não fazer muita coisa, mas pelo menos o básico você tem que fazer para Jesus. E Valdo, eu admito, dar a vida para Jesus, não dou não. Se um cara vier com a arma e disser assim: nega Jesus e eu morro, eu digo: nega agora mesmo. Eu nego agora, mas eu gosto um pouco. Mas será que gosta pelo menos um pouco, ao ponto de pelo menos fazer o que ele manda? Porque tem gente que está na presença de Jesus e nem cuidar das ovelhas. Essa expressão aqui que Jesus está falando para Pedro é o seguinte: Pedro, faz pelo menos o básico. Pedro, faz pelo menos o mínimo. Pedro, faz pelo menos sabe aquilo que dá para você fazer? Faz pelo menos isso, porque eu vou saber que o teu amor, mesmo humano, é verdadeiro. Porque Jesus disse: qual é o pai que amando o seu filho, tendo o filho fome, vai dar pedra no lugar de pão, ou vai dar uma serpente no lugar de peixe? Jesus estava dizendo aqui que por mais humano que nós sejamos, e por mais humano que seja o nosso amor, ainda serve para alguma coisa. E ele disse: Pedro, você ainda não morre por mim. O amor ágape ainda não faz parte do seu ser, mas usa pelo menos o amor humano e cuida das minhas ovelhas. Olha para esse crente que está do seu lado e diga para ele: se você pelo menos gostar de Jesus, você faz o básico que ele te pede para fazer. E aí diz o texto que Pedro sai arrasado dessa conversa. Versículo, coloca Jardiel para mim, o versículo de número, e eu estou terminando já a palavra, versículo de número 18. Digo a verdade, olha o que Jesus vai dizer para Pedro no final de tudo. Quando você era mais jovem, ele vai dar uma parábola. Você vestia-se, você pegava roupa e se vestia, e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderás a mão, é só você refazer, levantar a mão para os outros virem botar roupa em você, porque nem para isso você vai prestar mais.
outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja. Vamos pro hospital, velho? Oh, não. Vai à força aí, velho, tem que querer. Não é assim, né, que o povo vai? É isso que Jesus está dizendo. 19. Jesus disse isso para indicar, porque o bom da Bíblia é que a Bíblia ela sempre vai explicar ela mesma. Por que Jesus disse isso? Olha, os outros vai vir, vai fazer isso contigo. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro ia glorificar a Deus. Aí Jesus olha para Pedro e disse: Pedro, se eu fosse você, não é por nada não, mas cuida das minhas ovelhas, porque tu vai morrer e não vai ser coisa boa não. Olha o que Jesus estava falando para Pedro: se eu fosse você, eu cuidava das ovelhas, porque você vai morrer e não vai ser morte boa não. Imagina aí Jesus chegando para você e dizendo isso. O coração vem aqui, ó, na ponta da língua. E então Jesus disse: siga-me. 20. Estou terminando já. Versículo 20 no caso, né? Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava os seguia. Quem era o discípulo que Jesus amava? Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntou: Senhor, quem há de trair? Quem foi que perguntou? Não foi João que perguntou? 21. Quando Pedro viu que João estava escutando a conversa, porque diz o texto que Jesus pegou Pedro e disse: vamos ali conversar. Aí João veio atrás assim, ó, como quem não quer nada. Sempre não tem uma pessoa assim, né? Sabe que o negócio é importante, mas vai atrás, né? Para escutar a conversa. João foi. E quando Pedro viu, porque Jesus disse: siga-me, disse para Pedro, não foi para os discípulos, foi para Pedro. Aí João: para onde é que Pedro vai mais Jesus? Vou também, hein? Vou atrás. Aí lá vai João. Aí quando Pedro viu, perguntou: Senhor, o senhor está dizendo que eu vou morrer desse jeito? Está perguntando se eu te amo? E esse daí, que só vive melando para o senhor, o que o senhor tem a dizer dele? Aí Jesus vai dar uma lapada em Pedro. Respondeu Jesus: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que te importa? Porque Pedro estava indignado porque Jesus confrontou ele. E aí ele vai dizer: e esse aí, ó? O senhor não vai dizer nada para ele não? E agora o desgraçado é só eu, é? E eu tô podre? E esse aqui? Aí Jesus disse assim: se eu quiser que ele fique vivo até o arrebatamento, você tem o que a ver com isso, Pedro? Olha a lapada que Jesus dá em Pedro. Foi lapada desde o começo. O que te importa? Quanto a você, Pedro, siga-me. Tem 23, amigo? Tem até o 25. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer. Não tem uma história, né? Jesus prometeu a João que João não ia morrer de morte matada, mas de morte morrida. Depois eu explico isso. Mas Jesus não disse que João não iria morrer. Jesus disse: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que importa? Pedro pegou a frase de Jesus e saiu espalhando para todo canto. Jesus disse que João nunca vai morrer. Jesus disse que João nunca vai morrer. É Pedro que falou, é Pedro que espalhou essa fofoca. Jesus disse que João não vai morrer. Jesus disse que João não vai morrer. Não tem gente assim, né? Você fala, mas Jesus não disse que ele não ia morrer. Jesus disse que ele não ia morrer de morte matada. Ou seja, não ia morrer por ninguém matando ele ou por uma enfermidade matando ele, mas ia morrer de velhice. 24. Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou. Só até aqui. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Coloque-se de pé. Deixa aí, amigo. Deixa esse versículo aí. Aleluia. Então,
O capítulo 21 do Evangelho de João é nada mais nada menos que o confronto de Jesus a respeito de quem Pedro era. Porque vamos combinar aqui entre a gente, às vezes, tudo bem, a gente não tem coragem de morrer pelo Evangelho, mas a gente diz que gosta de Jesus, mas nem o básico para Jesus a gente faz. Apacenta as minhas ovelhas. O Ministério do Louvor pode vir para cá. Este testemunho é verdadeiro. Depois disso, Jesus é levado aos céus, recebido nas alturas, glorificado entre os anjos, permanecido à destra de Deus Pai, e intercede por nós dia e noite, para todo sempre. E eu pergunto a você, vamos conjecturar que se fosse Jesus perguntando, pode deixar aqui: tu me ama mesmo?